O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos então tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, é um momento em que há uma tensão na comunidade. Algumas viúvas estavam ficando sem atendimento, sem assistência, pelo número de apóstolos que tinham, né? Na época, bispos, padres. Foi quando decidiram escolher os diáconos. Porque disseram assim: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e sabedoria. Aqui é um sinal de que, desde os primeiros momentos da comunidade cristã, os padres, bispos não dão conta sozinhos. É preciso dos diáconos e também dos leigos. Quanto mais os leigos também assumem suas missões na comunidade, melhor para os padres e bispos, né? Principalmente os padres que estão aí na linha de frente. Nós não conseguimos, por isso que não dá mais para ficar tendo, numa época que estamos vivendo, de relativismo, de ideologias, de perseguições religiosas, não dá mais para ter leigo catoco, não dá. Não dá. Está na hora de assumir a posição de batizado, está na hora de começar a estudar, está na hora de ir para o campo de batalha. Não dá mais para ficar como estava. Um monte de gente que vai na igreja por ir, né? Vem, depois deixa de vir, vem na missa domingo quando dá. Isso não dá mais. Nós estamos numa guerra espiritual, guerra ideológica. Precisamos de soldados de verdade. Nós temos que ter todos aqui em ordem de batalha. Primeiro, com a vida de oração profunda, né? Rezar muito. Rezar o terço, fazer adoração, ler a Bíblia, meditar a palavra de Deus. Depois, também estudando o catecismo, documentos da igreja, fazendo as formações, ouvindo, tentando ver, aprofundar a fé, né? O dom da inteligência foi falado ontem. Inte legere, ler profundamente qual é o projeto de Deus para a sua vida, para a paróquia, para a cidade, para o Brasil, para o mundo. O que está por trás de tantas coisas ruins que estamos passando? Pessoas sendo presas sem nada, de uma ditadura atrás da outra, perseguições, empurrando aborto, ideologia de gênero na goela abaixo. Nós estamos vivendo um mundo terrivelmente satânico, terrivelmente satânico. Não dá mais para ter católico mais ou menos. Eu vou até certo ponto. Eu concordo e discordo. Concorda com o quê? Adere àquilo que a igreja diz. Não tem. Quem é você que nasceu ontem e vai morrer amanhã? Nós temos que nos aderir àquilo que a igreja ensina há 2000 anos. Temos que ter firmeza, força de vontade, principalmente ter intimidade com Jesus. Se você tem um pouco de intimidade com Jesus, você não cai nessas esparrelas do mundo aí agora, que estamos vivendo. Esse monte de coisa anticristã, né? Você não vai entrar numa ideologia macabra. Em várias, né? A própria ilusão do hedonismo, de que o sexo é tudo. A ilusão até que você pode, para você ser feliz, você pode fazer o que você quiser. Isso é uma mentira. Nós temos que fazer aquilo que Deus projetou para nós. Nós temos uma liberdade? Temos, mas a liberdade é a capacidade de fazer o bem. E o livre-arbítrio de escolha. Então, fica aí
mais esse conselho, né? No Evangelho nós temos a segunda parte do capítulo 6 de São João. Ontem Jesus multiplicou os pães, hoje ele caminha sobre as águas e a barca chega imediatamente à margem. Ele controla o tempo, ele controla as leis da natureza, porque ele depois vai instituir a Eucaristia. A Eucaristia aqui, que na hora que eu levantar não é mais pão, é ele. Aquele que criou tudo do nada, como multiplicou os pães. O que é tirar a substância do pão e colocar a sua substância? Ele é o Senhor de tudo. Nós servimos, que é o que vocês vão receber agora, a Eucaristia. E tem que receber a Eucaristia com honra, não em pecado grave. Por isso que, agora, para você não cair em pecado grave, você tem que estar sempre em oração, sempre lutando, autodomínio, senão você vai cair em pecado e vai comungar a sua condenação, né? Quem não confessa, quem fica sem confessar mais de um ano já é pecado mortal. Quem falta uma missa domingo, mortal, a não ser que tenha muito grave, né? Muito grave o motivo. Adultério, fornicação e assim por diante. Tantas coisas que não te permite acessar a comunhão até que você confesse. Então é importante parar de viver um mundo de Alice do País das Maravilhas na vida religiosa. Nós estamos, repito, numa guerra. Precisamos de soldados, de pessoas que são dispostas a dar a vida para Jesus, de lutar, de proclamar primeiro com a palavra, com a vida. O trabalho de vocês não pode ser um qualquer. Quando alguém fala uma ideologia, não sei. Vocês têm que impor. Isso é uma loucura, isso é antinatural, isso vai contra a natureza humana, né? Vocês têm que mostrar que são católicos. A Eucaristia empurra vocês para ter uma identidade onde vocês estão. Vocês não podem simplesmente ser um aguado lá fora e deixar que empurrem um monte de coisa na sua cabeça. Vocês têm que tomar posição urgente, né? Não, isso está errado, isso é grave, isso vai contra tudo que Deus criou. Não participar de instituições que são proibidas pela igreja. Pesquisar, né? Não é agora eu sou católico e vou lá em tal instituição que a igreja não permite. Nós estamos precisando de católicos de verdade, que não tenham uma dupla vida, que não sejam aguados, né? Que vivam a fé verdadeiramente.